Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar mais uma meditação aqui no ITK. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou esperar até que mais um minutinho, até que todos possam chegar. Vocês já devem ter percebido, nós estamos sem música. Hoje, na correria de vir para Louveira, eu saí de casa e acabei deixando o meu computador. Então, por conta disso, nossa meditação hoje vai ser sem música. Desculpas. Muito bem. Vocês já estão ficando especialistas. Calhou dos meus 2 últimos ciclos, né, do mês passado e agora eu estou aqui na sexta-feira do LT. Então, sim, de fato, quando estamos assim engravatados, estamos aqui no LT. Começa hoje, daqui a pouquinho, mas nós fazemos daqui. Tem uma reflexão que, eu confesso, foi uma questão que uma cliente trouxe numa sessão de terapia essa semana, e que na hora que ela me fez essa pergunta, eu parei para refletir, inclusive, de que forma que eu iria colocar e ajudá-la naquele questionamento que ela estava se fazendo. E ela trouxe uma questão que ela falou assim: Rafael, eu tô muito na dúvida, porque eu não sei se eu sigo a minha razão ou o meu coração. E aí eu falei, me conta mais, me explica qual que é a situação. E aí ela colocou que ela tinha conhecido 2 pessoas, e uma pessoa era uma pessoa que o coração falava mais alto, e a outra pessoa, uma pessoa que a razão, né, a cabeça falava mais alto. Em que sentido? Uma, ela se sentia emocionalmente muito atraída, tinha uma conexão, mas era uma pessoa onde os valores, os princípios, os ideais eram muito diferentes daquilo que ela realmente gostaria. Mas existia uma atração física, química, etc. A outra pessoa era uma pessoa que não tinha essa conexão, essa física, química, paixão, como na outra, mas tinha uma atração muito maior de interesses, valores, princípios, visão de futuro. E aí ela chegou na terapia nessa situação, onde ela falou que estava totalmente na dúvida entre a razão e o coração. E aí eu coloquei para ela, óbvio, falei, o ideal, sem dúvida alguma, seria estar casado, a razão e o coração, né, em uma única pessoa. Mas isso muitas vezes realmente não acontece. E aí a pergunta que eu fiz para ela naquele momento foi: o que você, onde ou como você se enxerga daqui 10 anos? Ela parou um pouco, pensou e falou. E aí eu fiz a segunda pergunta para ela. Eu falei, quando você se enxerga nesse lugar daqui 10 anos, qual desses relacionamentos você acredita que é o mais adequado nesse momento da sua vida? E aí naquele momento ela rapidamente respondeu que era o da razão, né? O que eu coloquei para ela naquele momento? O relacionamento, e esse é um tema inclusive que amanhã eu não vou fazer a meditação com vocês, mas na próxima rodada, no meu próximo dia eu vou fazer essa reflexão. Mas o relacionamento não é só a paixão, a química e todo esse envolvimento mais emocional. Isso é muito importante também, isso é um fato. Mas o relacionamento ele é uma construção que precisa, junto com o amor, com a paixão,
com a química, ter princípios, valores, crenças que se agregam, entende? Não precisam ser iguais, né? Eu acho, inclusive, muito válido quando existem opiniões diferentes, formas de pensar diferentes, formas de agir diferentes. A gente estava brincando aqui agora no jantar com toda a equipe, o Bruno estava falando assim, porque eu não vejo o menor problema de ficar uma semana em silêncio. E aí eu falei, Deus me livre de ficar uma semana em silêncio, eu não suporto. Então assim, nesse sentido a gente é o oposto. Eu gosto de falar, eu sou muito mais espalhafatoso, comunicativo, etc. E o Bruno, para ele, ouvir, tá mais calmo, mais centrado, tá perfeito. Então, o relacionamento não precisa serem duas pessoas exatamente iguais, né? Mas precisam ter um mínimo de uma visão de futuro juntos. E aí o que eu coloquei para ela naquele momento foi: agora, nesse momento, onde você está na dúvida de qual caminho seguir, você está pensando com o seu lado emocional ou com o seu lado racional? E aí ela falou, o meu lado emocional me chama mais. Apesar de eu não saber, apesar de eu saber que o que eu quero daqui a 10 anos é o meu lado racional. E aí eu coloquei para ela, esse lado emocional, ele vem da sua criança ou do seu adulto? E aí a questão é justamente essa. A criança é aquela que quer o que ela quer, ponto final, e faz birra, deita no chão, chora, esperneia. E o adulto é aquele que sabe o que é melhor para ele, o que ele precisa de fato. Naquele momento, tirando essa análise da criança e do adulto, para onde que a gente vai? Ela estava pensando com a parte do cérebro que estava visando única e exclusivamente o prazer imediato, a realização instantânea naquela situação. E aí, o que nós fomos construindo ao longo da sessão foi justamente essa maturidade. E o exemplo que eu estou contando todo aqui hoje é dentro de uma escolha acerca de relacionamento. Mas isso vocês coloquem para diversas áreas na vida de cada um aqui, que todos nós, eu tenho certeza, somos convidados ao longo da nossa vida, né, mesmo talvez até uma vez por dia, não sei a situação de cada um, a fazer escolhas que muitas vezes são escolhas assim, eu prefiro isso, mas o que eu preciso é daquilo. Entende? E se a gente se apega única e exclusivamente a esse prazer imediato, a realização momentânea, muito provavelmente a gente não está agindo com o nosso lado adulto. E a consequência, ela não é momentânea. Às vezes também é, né? Mas a consequência, ela vem um pouco mais pra frente. Quando eu percebo que eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito e fiz o que me realizaria ou me satisfaria naquele momento, naquele instante. Entende? E esse é o nosso lado criança. Um exemplo, e eu falo, particularmente é uma dificuldade que eu sinto muitas vezes. Dieta. Você tá com um prato de dieta na sua frente, tá? E dieta muitas vezes, óbvio, não é aquilo, não é uma comida gostosa, não é o que você tem vontade de comer. É aquilo que você precisa comer, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de estética, não importa. Mas é uma comida que com certeza não é um cheeseburger, né? E aí, de repente, tem um cheeseburger disponível para você. Quando você vai pro cheeseburger, você está agindo com a sua razão ou com a sua emoção? Ponto. Essa é a questão. Então, muitas vezes, o que causa uma grande dificuldade na vida das pessoas é estarem agindo única e exclusivamente com o lado criança. Com o lado do cérebro que visa única e exclusivamente o prazer imediato, a realização e a satisfação momentânea. Eu coloquei essa reflexão hoje para vocês e, coincidência ou não, a gente trabalha muito isso aqui no Leader Training ao longo desses 3 dias, né? Os nossos estados do ego, que a gente chama.
pai crítico, pai amoroso, adulto, criança livre, criança adaptada. Que são estados que todos nós aqui temos, qualquer ser humano tem. Né? E a gente reforça muito isso aqui durante o Leader Training. Não existe um melhor ou um pior. Existe um momento ou uma situação mais adequada para ser usado cada um desses estados. Entende? A questão é que quando a gente fala inteligência emocional, é inteligência mesmo. Ou seja, é você usar de recursos, ferramentas para administrar cada uma das situações. Agora, se eu vou no embalo, se eu vou no fluxo, eu não estou sendo inteligente emocionalmente. Eu estou apenas reagindo às situações. E aí, neste momento, muito provavelmente, eu não consigo identificar que eu estou em tal estado, que eu estou agindo de tal forma. Eu simplesmente ajo. E aí a emoção realmente é muito mais fácil de tomar conta. Entende? Então, eu deixo a reflexão para cada um pensar. Em qual momento da vida você está, como você vem conseguindo controlar cada uma das situações que são apresentadas para você. Porque os sentimentos a gente não controla, isso é um fato. Entende? Você controla o seu comportamento a partir do momento que você tem determinado sentimento. Sim? Muito bom. Então, vamos à nossa meditação. Se assente de uma forma confortável, com a sua coluna ereta, queixo alinhado. Deixar os comentários desativados, eu ligo novamente no final. Se for confortável para você, feche os olhos. Faça uma respiração bem profunda pelo nariz. Solte pela boca. Vai encontrando um ritmo de respiração profundo e amoroso e que fique confortável para você neste momento. Nós faremos uma respiração em 2 etapas. Na primeira etapa, nós iremos inspirar pelo nariz contando até 3. E na segunda etapa, nós iremos exalar pela boca contando até 6. E nós faremos este ciclo de respiração, 3 e 6, inspirando e expirando, por 5 vezes. Vamos começar.
Mantenha a sua respiração. Sinta todo o seu corpo, da ponta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Reconheça esse estado interno de tranquilidade, de centramento, de paz. E observe como ficam os seus pensamentos quando você está nesse estado. E reconheça assim o que você fez para acessar este estado. Muito provavelmente, você apenas respirou. Vai integrando o que foi útil e bom. Abrindo seus olhos. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã a Aline vai me socorrer e vai fazer a meditação, porque fica muito... É uma situação estressante, porque precisa casar o horário de intervalo do jantar com o horário da meditação e o horário de retorno do curso. Então, como são muitos fatores, e a Aline dessa vez tinha disponibilidade, eu pedi para que ela pudesse me socorrer, aí eu troquei com ela, fiz no domingo passado. Então amanhã ela está aqui com vocês e eu retomo na segunda-feira, ok? Uma boa noite, um bom final de semana para todos e nós nos encontramos na segunda. Gratidão.